E para uma pessoa que nasceu num berço espírita, provavelmente isso está meio que entranhado no seu DNA. Sempre foi uma realidade? Ou houve momentos de dúvida, de Não, questionamento? então, o que que acontece? Eu tinha muita ligação com a minha mãe, né? E a minha mãe, ela sempre dizia o seguinte, ela falava para mim, fala, filho, você precisa viver o seu dia como se fosse o último. Eu não entendia muito bem isso. Então ela falava, olha, a gente vai voltar para o lado de lá e nós precisamos pensar que a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo aqui, diminuir as nossas divergências, né? Aquelas coisas todas. Então ela sempre colocou isso. E eu fui dentro desse conceito. Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele é um pai de família na essência, viúvo, pai de 3 filhos, espírita de berço, profundo conhecedor da doutrina. Há quase 3 anos, perdeu ou ganhou a sua amada esposa, que foi para a espiritualidade. Então ele conta para a gente como passar pela viuvez com leveza, com amor e com gratidão. Nós vamos conversar sobre isso e muito mais com o queridíssimo Denis Arstigal Jr. Seja bem-vindo, que bom ter Obrigado. você aqui. Eu que A sua agradeço o agenda que é convite. sempre lotada de É, mas palestras. Mas estamos aqui, não é? Você convidou, é uma honra estar aqui junto com você. E é uma maravilha. Sempre as pessoas vêm aqui e a gente sempre pensa como exemplos, maneiras dessas pessoas ajudarem os outros com suas histórias. E chama a atenção a placidez e a serenidade com a qual você lidou com o luto da Merula, né? Que é uma pessoa Sim, sim, fantástica, um espírito sim. especial que esteve aqui na Terra conosco. Verdade, é verdade. Como é que é isso, hein, Então, eu Denisa? acho que você falou uma grande coisa aí, que é o espiritismo, né? O espiritismo, essa doutrina, ela dá tanto conforto para nós, tanto entendimento, que você trata com mais naturalidade, não é? Sabendo que é uma transição, não é, que se passou e que nós nos reencontraremos em breve aí, né? Em breve eu digo porque o tempo passa tão rápido, mas nós nos encontraremos no mundo espiritual, porque a nossa existência aqui é uma passagem, né, transitória. A única certeza que nós temos, não é, tanto eu quanto você, é que vai ter o nosso corpo, não é, ele vai, nós vamos ter que devolver ele, não é? Ele tem uma finitude aí e a gente vai desencarnar e a nossa condição natural é em espírito, não é? E aí eu fico pensando, há que se ter fé, né? E para uma pessoa que nasceu num berço espírita, provavelmente isso está meio que entranhado no seu DNA. Sempre foi uma realidade. Ou houve momentos de dúvida, de Não, questionamento. então, o que acontece? Eu tinha muita ligação com a minha mãe, né? E a minha mãe, ela sempre dizia o seguinte, ela falava para mim, fala, filho, você precisa viver o seu dia como se fosse o último. Eu não entendia muito bem isso, mas como, mãe? Como é o Como é nome que é dela? isso? Dina, Uhum. Dina. Foi um anjo, minha mãe foi um espírito assim extraordinário, tínhamos muita ligação, né? Então ela falava, olha, você pensar que nós vamos voltar, então era assim, para o lado de lá, né? Era uma coisa assim muito natural que nós conversávamos entre mãe e filho. Então ela falava, olha, a gente vai voltar para o lado de lá e nós precisamos pensar que a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo aqui, diminuir as nossas divergências, né? Aquelas coisas todas. Então ela sempre colocou isso. E eu fui dentro desse conceito, depois ainda estudando mais o espiritismo, tudo, e as coisas foram dentro do meu amadurecimento, aqueles que foram partindo, inclusive ela, não é? Nós acabamos fazendo com que esse entendimento, essa fé, não é? Fosse cada vez maior e você trabalhar isso com maior naturalidade, não é?
A sua família ela é tradicional no meio espírita, né? Tem até uma piada interna nos centros espíritas, não só de São Paulo, como do Brasil. Você levanta uma pedra, você encontra um Stigl ali. É. E como é isso, assim? Então, Seu porque avô... o que que acontece? O meu avô, a minha família, o Stigl, né, são aqueles americanos que vieram para o Brasil plantar algodão e se estabeleceram em Santa Bárbara do Oeste, que é do lado da cidade americana, que não existia, era Americana era a estação que foi feito um ramal para embarcar o algodão para vir para Santos para exportar para a Inglaterra, que era o tempo da indústria têxtil, né? E aí virou uma vila e virou uma cidade. E esses americanos que vieram para cá, eles não eram católicos, né? Eles eram todos evangélicos, metodistas, presbiterianos, batistas, né? Então, e o meu avô, ele casa, aquele tempo casava muito cedo, né? Filho de americano, meu avô já nascido no Brasil, e a minha avó tinha mediunidade. Né? Então, imagina, e efeitos físicos. Meu avô aí se depara com aquilo, né? Vamos E falar um ele... pouquinho para as pessoas, só explicar o que é um efeito físico, Ah, né? sim, Acho que é sim. Por importante. exemplo, ele escutava ruídos, corrente arrastando, porta, coisas caindo, né? Então, e a minha avó também, ela ficou doente, né? Porque eles mudaram para uma casa e o médico ali que tinha na cidade não sabia o que fazer. E o meu avô acaba indo para Campinas, ele vai num médico homeopata que era espírita, né? Dr. Souza Ribeiro, que tratou o meu avô, né, e falou, olha, pelo que você está me contando, não entrou em detalhes sobre o espiritismo com o meu avô, mas falou, pelo que você está falando, era bom você procurar uma senhora, né, deu o endereço para o meu avô, porque naquele tempo você de Santa Bárbara a Campinas, você tomava o trem e tinha que voltar no dia seguinte, não era assim fácil para fazer uma viagem, né? E aí ele pegou e foi nessa senhora. Essa senhora falou a vida inteira do meu avô para ele assim, e falou para ele, olha, vocês precisam mudar dessa casa porque os espíritos que tem ali, eles não querem vocês lá e vocês não têm suporte para poder combater isso. Então, o melhor é mudar. E o meu avô falou, Nossa, puxa, arrumou uma gente. casa tão bonitinha, ele estava Como é o nome recém-casado. dele? Seu Carlos, Carlos. Carlos Stigl. Então, aí o meu avô pega e volta e conta para minha avó, traz o remédio que o Dr. Souza Ribeiro trouxe, né, para ele. E a minha avó, naquela humildade, falou, vamos mudar. Minha avó, vamos mudar daqui, Simples, tá? né? Simples, ela foi. Meu avô não queria muito, mas porque você prepara toda a casinha, né? Pensa que Primeiro aí é o lar, primeiro né? lar. Aí eles mudaram e realmente isso passou. Então foi o primeiro fato assim para o meu avô que foi interessante. E tinha o tio da minha avó que fazia sessões mediúnicas também. Eles não tinham muito estudo, mas ele fazia cura, essas coisas também. E uma vez o meu avô, ele estava junto com o irmão dele, porque era assim, o irmão dele namorava a irmã da minha avó. Então os dois irmãos com as duas irmãs, Aham. né? E ele foi junto com o irmão num cavalo só. E o cavalo era um cavalo meio arisco e estava o tempo mudando para chuva, raio. O cara falou, ó, fica você aí, o irmão, né? Falou, fica você aí, porque se for os dois, ele vai derrubar os dois. Então eu vou sozinho, que eu me viro em cima do cavalo. E o meu avô teve que ficar na sessão lá, entendeu? E ele recebeu uma mensagem para ele. E psicografia, acredite se quiser, de médium que era analfabeto. Nossa. Minha tia me contava isso. Então, é como quase que uma escrita direta, não é? Para receber isso. E o meu avô, ele foi fazer direito no Rio de Janeiro. Aí ele indo no Rio de Janeiro com esses fatos todos que Que aconteceram, já eram comprou, provas, né? foram De uma certa provas. forma, a espiritualidade Ele queria mostrar para ele falar, ó, seu Carlos, é o seguinte, isso aqui é fato. ele acaba pegando os livros na federação, porque você, para ter livros, né,
era difícil, né? Aquele tempo. E ele pega os livros, inclusive tinha as fotografias, né? Batuíra, Dr. Bezerra, tudo. E o tio falava esses espíritos, o barbudinho que a gente vê aqui é esse daqui, eles não sabiam que era o Dr. Bezerra Batuíra nessas reuniões lá do tio da minha avó, né? E aí ele começa a se interessar e ele tem, através dos guardas-livros daquele tempo, tinha uma grande loja em Santa Bárbara, e o meu avô conversando, ele era muito conhecido na cidade, foi vereador, foi delegado, aquela coisa, ele tinha uma facilidade de falar muito grande, então qualquer autoridade que vinha na cidade, ele era chamado para fazer a recepção, para falar e tudo mais. E aí o guarda-livros falou, ó, você quer saber de espiritismo? Tem uma pessoa lá em Piracicaba, que é o seu Pedro de Camargo, que eu faço a contabilidade para ele lá, é a loja tal, tal. Aí o meu avô falou, ó, você vê se ele pode me receber e tal. E na semana seguinte ele falou, pô, você pode ir lá. Diz que o meu avô pegou um burrico dele que chamava Ferrugem, né? E saiu de Santa Bárbara, foi para Piracicaba. E diz que eles passaram a madrugada inteira conversando. Porque o meu avô, por ser família evangélica, né, ele tinha um conhecimento muito grande da Bíblia, né? E o seu Pedro de Camargo, ele também teve o conhecimento, porque ele estudou no Colégio Piracicabano. Mas um educador, né, Vinícius? E aí, na educação espírita infanto-juvenil, se usa, ele é o patrono, né, dessa... Tanto é que na nossa família chamamos ele de seu Pedrinho. O seu Pedrinho, a intimidade. Ele era baixinho, aquela coisa toda. E eles ficaram muito amigos. Né? O meu avô com o seu Pedro foi assim muito grande. Tanto é que depois, quando o meu avô desencarna e a família, minha avó, porque os meus tias estavam estudando aqui em São Paulo. Que é uma família enorme, grande, né? E eles estudavam aqui em São Paulo e o seu Pedro Camargo estava morando aqui em São Paulo. Então eles estavam sempre juntos. Ele ia na federação, minha avó morava ali perto do Lago do Arocho. O pessoal saía da federação e ia lá na casa da minha avó. Né? Então, eles estavam sempre em contato, as filhas do seu Vinícius com as minhas tias, né? Eram muito amigas. Então, você vê, tinha ali, naquele contexto, uma efervescência já desse tema e os encontros que foram se fazendo. E o que acontece? Eram poucos os espíritas e existia a perseguição mesmo, era complicado as pessoas, né? Então as reuniões eram feitas em casa, e depois que começaram a formar centros espíritas, né? Então o meu avô, você vê, meu nome é Denizar, que é o nome de Allan Kardec. Então, eu sou Júnior. O meu avô colocou o nome no meu pai, que nasceu em 1921. Nossa. Em 21 ele já colocou o nome e homenageando, né? Denizar Rivaio. Ele acaba conhecendo Caiba Schutel, aí ele passa a frequentar lá em Matão, né? Sempre em agosto eles tinham a festa do Clarim. E fica muito amigo, ele fica o distribuidor do Clarim lá na região ali de Santa Bárbara. Clarim era um jornal muito importante. Era um jornal espírita. E não era assim, hoje você pega qualquer panfleto, você pega e entrega, a pessoa pega, você pega coisa espírita, nossa, isso é coisa do demônio, era assim. Que tinha um preconceito então, muito grande, preconceito. Né? Então, você tinha que entregar para as pessoas certas, para poder distribuir, para poder Vamos nos lembrar, Denizar, só fazendo um parênteses aí na história, vamos nos lembrar da grande pira do Livro dos Espíritos. Foi o Livro dos Espíritos, né? Então, que fizeram uma fogueira, o que foi maravilhoso no fim. Não é? De na fé França. Não, foi na Espanha, Onde foi? Na em Espanha, Barcelona. Então o bispo mandou queimar, porque chegou a importação de livros, eram livros espíritas,
E foi um ato assim completamente, inclusive o pessoal na França, o próprio Kardec, era um produto privado ali que estava trazendo, eram livros, né? E foi arrestado isso, foi levado na praça, né? E os espíritos falaram, não, calma que Foi maravilhoso no fim. deu uma propaganda, né? Foi um Porque tudo aquilo ibope. que é proibido, não é? A gente quer saber. É que nem o Então Roberto Carlos proibindo o livro dele, aquela biografia que todo fizeram mundo quer dele. ler. Então, Imagina, eu opa, tenho lá agora, guardadíssima. então, é aquela tal história. Mas foi assim, então era desse jeito. E muita ignorância também, não, a coisa do demônio, não falam mais. Hoje nós temos assim uma liberdade até, eu falo sempre para as pessoas, o espiritismo, né, tá com muita naturalidade, né, as pessoas aceitam, né, gostam. Outro dia eu estava conversando com uns amigos, e sabe aquele amigo do amigo que a gente conhece e tal, e estavam falando e veio, não é, o assunto do espiritismo e tal, e esse rapaz que estava lá, que eu conheci no dia, ele falou uma coisa interessante para todos. Ele falou, olha, eu não sou espírita e não conheço o espiritismo, mas os espíritas que eu conheço são boas pessoas. Eu falei, puxa, que bom, não é? A gente saber disso. Ele fala, não, eu tenho isso, tem lá uma tia minha que é espírita, uma pessoa querida, muito boa, ajuda muito. Então começou a comentar sobre isso, é interessante, não é? E o Brasil, ele é um país sincrético de uma certa forma, né? Você tem esse sincretismo religioso. E uma coisa que eu vejo, o espiritismo ele é respeitado por muitas outras religiões e pessoas de outras religiões recorrem a ele quando buscam algum alento, né? Pelo luto dos seus familiares. Exato. Então, Chico Xavier, com as cartas para as mãezinhas, tinha muitas católicas, até evangélicas. Quanto a gente lê as histórias, não é? Tem jovens no além e tantas pessoas que se tornaram espíritas através das cartas, do consolo, porque eu acho que principalmente para as mãezinhas, né? Como é triste para a mãezinha devolver, não, um filho a Deus, não é? Porque é fora do script, vamos Da assim ordem dizer, natural da das ordem natural, coisas. não é? Então a gente sabe, vamos envelhecendo, você na velhice, né, vai e os filhos continuam, né? E nós desejamos sempre o melhor para os nossos filhos, a gente, né? Então quando a partida de um filho é muito triste. Então quantas lágrimas foram enxugadas pelo Chico, né? Quantas cartinhas, nossa, quantas histórias a gente tem para narrar, né? Do Chico. E realmente é isso que eu estava falando, quando a gente fala é, é, desse entendimento, porque te dá um raciocínio lógico. Não é porque você acredita, não, você tem uma comprovação, né? Você recebe as informações, você sonha, né? Você já teve comprovações assim? Tive. É? Já recebi algumas cartinhas da Merula, já me mandou cartinha, psicofonicamente e psicografia, através da psicografia, né? E também sonho, né? Já sonhei, você fala, poxa, você acorda, você não lembra em detalhes, não é? Mas você fala, poxa, eu estive com a Merula, ela tá, né? Então, é gostoso isso, você saber, não é, que nós continuamos, não é, ligados em pensamento, né? Que todos nós somos espíritos, né? A diferença é que nós estamos aqui encarnados, né? Temos essa vestimenta e eles estão em outra dimensão. E ela recebeu uma moratória, né? Porque ela, Exatamente. bom, a história da Merula é maravilhosa. Ela fundou a Abrale, né? Que é uma associação que cuida. Ela tinha talassemia, não era isso? O que aconteceu foi assim, a Merula, ela tem, a doença dela chama-se talassemia, que é uma anemia do Mediterrâneo.
E essa anemia, ela é uma doença genética, não é? Que transmite de pais para filhos. Ela é recessiva, né? Então a probabilidade é menor. E geralmente é no Mediterrâneo que ocorre. A Ela é Itália, grega. a berula é grega. E aí o que aconteceu? Ela tem dois irmãos, não é? E ela acaba tendo essa talassemia major, que tem a necessidade de fazer transfusões, porque a medula não produz os glóbulos vermelhos corretamente, então você tem uma carência de glóbulos vermelhos, né? Então, e na época, no Brasil, não tinham, ainda os médicos não conheciam muito, né? E o diagnóstico foi feito na Grécia. E mesmo na Grécia, você vê a forma com que era feita a transfusão de sangue, e a única coisa que tinha, Marisa, naquele tempo, né, década de 60, era o RH e o tipo sanguíneo. Então, por exemplo, tirava o sangue de um, é o mesmo tipo, e já infundia no outro. Então, as agulhas eram agulhas reusáveis, afiava, a esterilização era com fogo, lá, aquela coisa Nossa. toda com álcool, usava aquelas mangueirinhas, era um frasco de vidro que eram lavados. Né? Então, o que acontece? Nessas transfusões, você tinha muitas doenças transmitidas por contato sanguíneo que você não tinha teste nenhum. Então, as crianças iam recebendo esse sangue dessa forma, então acontecia o quê? Um monte de reação, uma série de coisas, e acabavam morrendo por outras doenças que iam, não é, por sífilis, transmitia através do sangue, né? E outras doenças, né? Que não se fazia teste. Então, quando o médico pega o diagnóstico e vai falar com o meu sogro, a minha sogra, ele fala, como era a primeira filha, né? Fala, não se apega muito, você já tem outro menino, a sua filha, porque a perspectiva de vida é 5 anos, tal. Foi bem assim, né? Imagina falar para os pais, a sua filhinha no Pois seu é. colo, né? Então, vai ter... E então foi aquele impacto, né? Aquela coisa toda. Então, foi um sacrifício você levar, e ela tinha reações, né? Você tomava o sangue, tinha reações, e a coisa foi caminhando. Mas ela sempre foi uma criança muito alegre, muito ativa, muito. E ela sempre nunca. Embora minha sogra ficava com aquela preocupação, não falar, aquela coisa toda, o que os outros vão pensar, né? E ela sempre lidou isso com naturalidade. Também por influência do pai, né? Ela tinha muita ligação com o pai falava, bom, enquanto ela está aqui, vamos curtir, vamos deixar para chorar o dia que ela partir, não é? Então, essa forma com que ela foi lidando com a doença, o tempo foi passando, e ela foi aprendendo ela mesma, né? Porque eu digo sempre para as pessoas, o melhor médico que nós temos somos nós mesmos, porque você sabe aquilo que você come não faz bem, aquilo que você toma e vai te fazer mal, vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar... Então você conhece o seu corpo, não é? Então, ela sabia, não é? Quando ela precisava tomar o sangue, ela foi muito independente sempre. Conseguia já se ler, se entender e Se se entender. cuidar, né? Que é uma Exatamente. responsabilidade muito grande, né, para uma pessoa que vai crescendo assim. Exatamente. Então, e ela sempre foi dinâmica e ela tinha assim uma capacidade eh, de comunicação e comercial muito grande. Como é que Né? vocês se conheceram, Então, Denisa? aí nós nos conhecemos em 87, final de 87. Eu passei um tempo na Inglaterra e voltei para cá a gente sempre saía, né? Tinha um grupo de amigos que saíamos e tudo mais. E o meu irmão falou, olha, nós vamos sair, domingo íamos comer pizza.
E cada um estava com uma namorada, né? Aquela coisa toda. Eu falei, eu não vou com vocês. Eu cheguei agora, estou sem ninguém aí, não vou. Ele falou, não, mas eu tenho uns telefones aqui que eu peguei das minhas. Aquele tempo pegava telefone e tal, né? Aham. E o meu irmão passou uma lista de telefone. E aquele tempo você pegava o prefixo, você sabia qual que era a região, eu já sabia. Esse aqui era. Eu peguei o prefixo e falei, pô, aqui tá nas Perdizes, aqui tá mais. Isso aqui Tá tá nas mais províncias. perto, Não, vai mas é dar sempre menos assim, você sabe trabalho. que eu fazia mais ou menos assim. Quando conhecia onde que mora, é muito longe já. A gente Dá já. preguiça. Não ficava. Era diferente, a gente para sair assim, a gente queria tá mais próximo ali. E aí eu peguei da listinha e fui ligando, tá aí, e conversava. E conversava como se fosse o meu irmão. Deus. Aí E você já era bem eu liguei, comunicativo. sempre fui, desde Uhum. criança, falava sempre. Aí eu peguei, liguei, ela me atendeu, conversou, foi muito simpática no telefone e tal. Ela falou, não quero comer pizza, tá bom, tá, desliga, liga para outra, aquela coisa, né? E eu falei, olha, eu gostei de falar com você, vou te ligar. Tudo bem, tá. Aí e foi fazendo assim. E passou mais um tempo, aí ligava também, e saía com um, saía com outro. Eu sempre gostei muito de sair, de ir dançar, aquela coisa toda, né? E um dia eu peguei, liguei, a gente ficamos conversando bastante coisa. Ela falou, comentou da Grécia, comentou que ela tinha ido lá, eu falei que tinha morado fora, e ficamos conversando no telefone. Aí eu falei, poxa, eu convidei já umas 2 vezes para você vir comer pizza. Ela falou assim, mas estudar. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu sei aí onde é que você mora, num prédio ali na Cardoso de Almeida. Eu falei, eu vou aí te visitar então. Eu falei, então venha. Eu peguei e fui. Eu fui lá, minha sogra abriu a porta, falou, pô, que Que moço homem bonito, educado, né? e tal, e coisa. Aí ela me conheceu e tal, e eu falei, olha, o Milton é meu irmão, né? Falei para ela. E ela falou, não, aliás, eu tinha falado antes pelo telefone. Eu Aham. contei para ela do meu irmão, que eu tinha ido na Inglaterra, que estava lá, tal, contei a história. Aí aí conversamos, ela falou, que bom, então vamos marcar tal. Quando ela teve na Grécia, que ela passou também uma temporada lá com a prima e tal, tinha uma família de gregos brasileiros que voltaram para lá. E ela conheceu o menino também, estava meio com um namoradinho lá na Grécia, então ligava na Grécia, então ela não queria nada, né? Mas não tinha me falado nada, eu falei, vamos tocando a coisa assim, né? Até que sai um dia, sai outro dia, e aí pronto. Aí Aí o grego rodou. ela escreveu a cartinha lá, e aí ela me contou depois, né? Falou, olha, eu tenho esse probleminha, né? Me falou, eu falei, não, qual que é o problema, o que você tem? Ela me explicou. Eu falei, puxa, você sabe que você está me falando isso? Talassemia parece que a irmã da minha, da minha mãe, a minha tia, tem essa talassemia, mas era talassemia minor. E você sabe que E tinha era mesmo? mesmo? Era. Ela falou, puxa, se você tem o minor, não é? Se a gente casar aí e tal, podemos ter filhos com talassemia mesmo, não é? Falei, vai saber se tem ou se não tem, né? Aí eu contei para minha mãe. A minha mãe gostou dela quando conheceu, não é? Porque ela sempre foi muito uma pessoa assim muito comunicativa, aquela coisa toda, Agora né? deixa eu te perguntar uma Deixa. coisa. Você acha que, né, como espírita, você acha que vocês estavam então predestinados a se encontrar? Então, Ela vinha de família espírita, não? olha só, não, a família dela é ortodoxa, Oxi. grega, ortodoxos mesmo, tal. Ela, então, a avó dela, a paterna, eles passaram na Grécia a Segunda Guerra Mundial, eles moravam em Pireus. E o alemão pegava os pontos estratégicos. Então cercaram lá, eles ficaram presos ali. O pai, o avô, né, dela,
tinha ido num navio e ficou preso no Mediterrâneo, na Inglaterra, não podia voltar. Imagina essa mulher sozinha com os filhos pequenos. Meu Nossa, sogro tinha 4, 5 anos. Ele conta que eles ficavam deitados no chão, né, deitados assim, para não ter fome. A mãe pedia para eles ficarem quietinhos, com fome. gente, olha que E coisa. o que ela tinha era a fé, não é? Então ela se tornou, ela não saía da igreja. Quando ela veio depois para o Brasil, meu sogro imigrou e trouxe a mãe, os irmãos, vieram todos para o Brasil, ela não saía da igreja. Era a Firmona ali na primeira a fé. entrar e a última a sair. Ela conhecia o evangelho, as músicas, tudo que o ortodoxo eles cantam. É tudo no grego clássico, Ai, que a lindo missa, que né? deve ser. É porque os evangelhos foram escritos em grego, né? Depois que houve a tradução para o latim. Mas então ela era muito. Tanto é que meu sogro falava, "Pô, que você não conheceu a minha mãe, porque ela ia pegar você de jeito, falando de espiritismo e tal." Eu falei, não, ela ia compreender, de boa a gente ia conversar, não é? Mas você E acha que vocês estavam predestinados? então, eu acho que nada é por acaso. O acaso não existe na, no vocabulário divino. Eu falo sempre isso. Então, acho que sim, porque as coisas vão acontecendo e as ligações, porque nós trazemos ligações do passado. Então, o predestinado, você também é uma palavra um pouco forte, porque tira um pouco a nossa liberdade, o livre-arbítrio, né? Mas existe um planejamento. Existe um planejamento e as coisas vão acontecendo. Então, você tem as ligações que fazem com que nós nos reencontremos, que é muito interessante. Eu que gosto de ler muito, e a gente lê esses livros psicografados, contando várias encarnações, você vê como as coisas se atraem, as pessoas se acham, não é? Porque são ligações vibratórias, não é? Tanto o amor quanto o ódio, eles nos unem, né? E nós vamos nos. Por isso que eu falo sempre, nós vamos nos reencontrando. Então, eu acho que foi um reencontro, porque nós tivemos uma convivência muito agradável, muito gostosa, muito boa, de ambos os lados. E para comprovar isso, não é, eu recebi uma mensagem psicográfica, através da psicografia, ela me mandou um bilhetinho e ela falou assim: todas as nossas escolhas foram corretas, todas as escolhas que fizemos foram aquelas que tinham que ser feitas, né? Então a mensagem que ela passando hoje, ela visualizando no mundo espiritual. A gente encarnado aqui não temos essa Essa expansão noção, né? tão grande das coisas, né? Então, dizendo isso, né, o termo, eu acho que sim, eu creio que sim. Porque como eu te falei, né? Ela teve uma moratória no sentido de que aí depois ela conseguiu prosseguir o caminho e talvez a missão dela fosse justamente montar a Abrale, que é uma associação que ajuda muitas Então, pessoas com essa condição exatamente, você de vê, saúde. e a Merula, né, através do nosso o relacionamento e tudo mais, ela adorou o espiritismo, ela, né, é, leu, então ela se tornou espírita mesmo, acreditava em tudo, não é? Ela, ah, quando ela quis casar, não é? E queria ter os filhos, e ela, como talassêmica, não tinha nenhum caso de talassêmica que tivesse engravidado, aquela coisa toda. Então, Nossa, o é que ela mesmo. fez? Aqui no Brasil, a Merula foi a paciente mais velha de talassêmica no Brasil. Puxa vida. Então, então os médicos não desconheciam assim. Então, o que ela fez? Ela falava muito bem inglês, ela estudou na escola americana, e aí ela falou, bom, vou me contactar com o pessoal nos Estados Unidos, na Grécia. Então, falou na Associação Grega. Aí o pessoal falou, olha, tem um caso aqui, tem um outro caso na Inglaterra, tem um caso. Então, ela começou a
a fazer Querer entender como é que ia ser para ser mãe, né? essas conexões com esse pessoal de associação, tanto americana em Nova York, ela ficou com uma amiga ficou muito amiga dela, né? A Sofia, que era da ilha de Chipre, chipriota, e que era da Associação Americana. E aí ela passou as informações, médicos. A Melo ligou para médico, para conversar, para falar com o médico aqui, né? E então, com essas informações, os médicos pegaram informações aqui e aí ela engravidou, não é? Nasceu o Daniel, o primeiro filho, depois veio a Vitorinha, mas ela foi anencephala, então não, então teve a Vitória, depois veio a Dina, né? Então foram os três e depois chegou o Robertinho por outras vias aí, né? Que também estava planejado, né? A chegada dele. Então, o que que acontece? Ela, por ela fazer esses contatos, ela começou, né? A conhecer os outros pacientes, o que tinha o que eles estavam fazendo no tratamento deles, que ainda não tinham aqui no Brasil. Então, ela nesses contatos, falava com o médico dela, que era do Einstein, aquela coisa toda, né? E um dia nós tivemos um médico que estava tratando de crianças lá em Campinas, né? Na Unicamp, no Boldrini, que é um centro importante de oncologia e hemocentro, né? Infantil. Lá em Campinas, é um espetáculo de hospital lá. E aí ele falou, nós vamos fazer um acampamento com as crianças talassêmicas. E convidou a Merula para ir naquele nosso recanto, perto de Campos do Jordão, né? E a Merula falou para mim, olha, o médico chamou a gente para poder ir, porque eu sou a paciente mais velha, as mães, aquela coisa toda. E foi isso mesmo. Nós chegamos lá, nossa, a Merula foi assim, todo mundo atrás da Merula, Acho que né? para Que ela tinha infundir até um pouco de de esperança, né? esperança Porque você para vê uma aquelas pessoa mães com com as aquela criancinhas idade. pequenas, né? Uhum. Mas quando nós chegamos lá, Marisa, aí foi estarrecedor você ver as crianças, o estado que estava, porque como eles passaram um período muito grande de anemia, então a formação óssea, então a cabeça deformada, eh, eh, a criança toda amarelada, porque quando você toma a transfusão, você retém muito ferro. E o ferro você tem que tirar, porque o ferro acaba prejudicando o coração, o pulmão, o fígado, não é? Ele vai se depositando e vai criando uma fibrose ali, né, nesses órgãos, né? Então você precisa fazer uma quelação. E a quelação era com uma bomba de infusão, que você tinha um sal que era diluído em água. Esse sal, ele é, é, tem que ser infundido bem devagar, não é? Uma bombinha, e você é subcutâneo ali uma agulhinha que você põe na barriga, né? E aí entra na corrente sanguínea e você elimina o ferro, ele quela, né? Ele cola Aham. no ferro, e você, através da urina, Mas das é um fezes, você sofrimento, tira. né? Então, Um e o que tratamento. acontece? As crianças, as mães, a pobreza, aquela coisa toda, diluía isso em água da torneira, usavam a mesma agulha, sabe? Porque não tinha material descartável, então tudo empelotado, a barriguinha das crianças, sabe? Assim, uma situação é muito triste, né? A Um gente espírita viu não aguenta ver uma não, a coisa gente assim. viu uma coisa assim, eu falei, não, teve uma mãe, eu nunca vou esquecer. Ela morava perto de Jundiaí, eu não sei se a cidade era Cerquilho e tal. Ela tinha dois meninos talassêmicos, mas os meninos estavam assim, aquela situação que você vê, sabe? Aquela barriga estufada, cabeça deformadinha e tal.
Eu falei, a senhora só tem esses dois? Ela falou, não, tinha três. Ela falou, tinha três. O outro que era ação, que estava tudo bem, tinha sido atropelado. E ela estava Nossa. com esses dois meninos, né? Mas aquilo foi uma coisa para mim, Merula também. Aí nós voltamos, falei, puxa vida, aí falei até com o médico, falei, vamos ver o que a gente pode fazer aí, né? E quando nós voltamos, passa um tempo, nós já estávamos, a Merula estava mexendo com importação de coisas de casa, cozinha, essa coisa toda, tá, né? O pessoal da Associação da Talassemia estavam com um problema, eles estavam com dívida e ia fechar. Como meu sogro tinha sido fundador, o pessoal conhecia a Merula, eu pegava toda os scalps, né, essas agulhinhas, eu comprava lá com eles. Eles tinham, eu comprava e levava lá para a Merula e tal. Aí o pessoal entrou em contato com ela, Merula, vem fazer a reunião tal. Eu lembro que na época eles estavam devendo R$ 5.000, eles não sabiam o que fazer. E a Merula sempre com aquele dinamismo falou, não, vamos resolver, vamos ajudar, não vamos deixar fechar. Bom, acabou que na reunião a Merula falou, surgiu a presidência na mão dela, ela falou, tá bom, vamos ajudar. Eu falei, Merula, vai em frente, porque daí você... Né? E existia, né, aquela coisa, quem estava naquele tempo na associação não tinha bom relacionamento com o médico, os outros E ela hemocentros e tal. era super, Aí né? ela pegou a presidência ali da associação, então era fichinha, não tinha nada. Aí ela deu a dinâmica, falou, mas quem são os pacientes? Começou a falar, falou com esse médico, com outros e tal, viu que não tinha muita informação. Ela falou, bom, vamos ter que fazer um trabalho aqui grande no sentido de... E aí ela, que narra, né, tem até o livro dela, vai para Brasília, ela fala com, na época, o nosso ministro da Saúde, José Serra, inclusive, foi extraordinário, deu um apoio para a Merula, a Merula comentou e falou, quantos pacientes tem, Merula? Ela falou, deve ter uns 500, não sei, a gente não sabe, estou assumindo agora. Ela foi franca com ele. E ele gostou e falou, Merula, vamos fazer o seguinte, chamou lá a pessoa que cuidava de todos os hemocentros do Brasil e passou para ela a lista dos hemocentros, telefone, aquele tempo era telefone e tal. Então ela pegou e ligando, falando com o médico, tem talassêmico aí, tá tratando, tem Nossa, você tal. sabia que dava um filme essa história, Dava né? um Não filme, dava um dava um filme? filme. Aí ela pegou, viu isso daí, foi falar com o pessoal na época, quem fabricava esse remédio, que era o quelante, né? Era a Novartis. E um problema muito sério era que essas bombinhas eram importadas, vinham da Itália, e custava caro. Então não tinha bombinha, você não usava o quelante, porque Aham. você não tinha bombinha, eu quebrava, não tinha. Então a gente falou, bom, precisa arrumar isso aí, bombinha Tem que para o pessoal, fabricar, não né? é? Mas não tinha quantidade para você conseguir alguém para fabricar. Então tinha que trazer mesmo de lá. E as associações começaram, a Merula pediu, lembra que eu te falei que ela tinha esses Sim. contatos? Ela falou, gente, manda para a gente aqui no Brasil, para ajudar a gente para trazer, então a instituição italiana, grega, e aí ela fez o contato com a internacional, né, que é a TIF, que é da talassemia lá em Chipre, que era a sede. A médica também gostou muito da Merula, que falava em grego, né, elas conversavam em grego, tudo. Ela também ajudou muito e deu os caminhos. Merula, vamos fazer alguma coisa aí no Brasil para poder informar os médicos. Porque a Merula começou a perceber, o problema todo o problema passa educação, conhecimento. Os próprios médicos não conheciam a talassemia, não conheciam como tratar. E médicos pediatras que viam a criança ali não Então sabiam, nem não tinha diagnosticavam, diagnóstico. né? Então muitos talassêmicos morreram, crianças, às vezes nem sabendo o que a criança tinha. Então vamos trabalhar no sentido de educar. Olha,
educação. Educar é uma palavra que nós temos que trabalhar sempre, porque a educação, o conhecimento, ele coloca você numa nova situação. Em todas as áreas, Em né, todas as áreas. Denizar? Aí ela pegou, fez um congresso, chamou o pessoal do laboratório para dar ajuda, e o pessoal foi muito solícito. Você vê, muitas vezes a gente fala, não tem e tal, mas falta a pessoa com cabeça para ir atrás e falar, não, precisamos, vai ajudar, o conhecimento, você vai vender mais coisas, você tem que me dar um apoio. Ela pegou, fez o primeiro congresso internacional da talassemia, foi Maravilhoso. no Royal Plaza, Royal Crown Plaza em Campinas. Na época foi lá, com passagens aéreas, com estadia dos familiares, os talassêmicos todos. Foram todos reunidos. Ela trouxe dois médicos importantes italianos, veio o médico grego, veio o médico inglês, veio o médico dos Estados Unidos, do Canadá. Vieram e se reuniram e ela chamou os médicos dos hemocentros. Então vieram lá e foi um evento extraordinário. Foi assim uma Histórico. coisa... Histórico. Marisa, eu vou te falar uma coisa. Veio uma médica inglesa, que a Inglaterra tem um centro grande lá de tratamento da talassemia. Doutora Beatriz Wonk. Sabe aquelas senhoras parecidas meio com a Margaret Thatcher, amada, inglesa, tudo, né? Professora, doutora, né? E ela veio à reunião, conversou com os médicos, e aí ela fez uma reunião com a Merula. Aí ela falou, Merula, o Brasil está 20 anos atrasado no tratamento da talassemia. Infelizmente, vocês estão muito para trás. Aí ela falou, mas doutora Beatriz, o que é que nós precisamos fazer? Aí ela começou a listar. Você fazer a transfusão sem filtro, sem fazer fazer a fenotipagem, o cruzamento. Porque, por exemplo, você é sangue A positivo, eu sou A positivo. Mas se eu tenho um anticorpo que você tem, que pode te dar reação, o meu sangue não vai servir para você. Então você faz esse cruzamento para você poder, né, fazer as seguranças e tudo mais. Então, uma série de coisas, né, que alguns já faziam, outros não, tal. Então ela foi listando tudo para a Merula e falou assim, Merula, outra coisa que se fazia, como eu te falei, né, o ferro, ele vai se depositando nos órgãos, não é? E os médicos aqui no Brasil, nos hemocentros, eles passavam essas crianças para fazer uma biópsia de fígado, tirar um pedacinho do fígado. Nossa. Já pensou você pegar uma criança, fazer biópsia do fígado, né? Uma coisa invasiva. E lá eles já estavam usando o equipamento de ressonância magnética para fazer isso. Então, de tudo que a doutora Beatriz falou, esse exame era mais complicado. A Merula falou, puxa, a gente precisa resolver isso daí, porque realmente a gente precisa saber quanto tem de ferro, porque você faz o exame de sangue, pega a ferritina que a gente faz, tal, todo mundo, mas é aquilo que está solto em circulação, não é o que está depositado, né? Aí a Merula, sei que ela falou lá no Einstein, e o Einstein tinha os equipamentos de ressonância da GE. E aí ela falou com o chefe lá que cuidava disso, fizeram uma reunião, o cara falou, olha, para usar o mesmo aparelho a gente tem que colocar uma placa lá, que aí na ressonância você tem a imantação pelo ferro, interessante, né? E você consegue detectar, né? a quantidade, né? Por cálculos, né? Lá no computador sai a quantidade. Bom, a GE colocou esse equipamento, a Merula conseguiu no Ministério da Saúde para ser pago pelo SUS, fez convênio com o SUS. Então, vinham pacientes de Recife, de Minas Gerais, Tudo do que era Rio Grande lugar. do Sul e tal.
vinha com passagem aérea, o paciente e o acompanhante vinha fazer o exame no Einstein, fazia o exame, voltava. Gente, então ela conseguiu muitas Não, e coisas, isso né? Você tudo vê? hoje, não, hoje tem o protocolo da talassemia no Ministério da Saúde e esse exame hoje tem em todo lugar. Você faz, então, os equipamentos já estão, né, programados para você poder fazer esse tipo de exame. Então, ela fez assim, bom, 2 anos depois, ela fez um outro congresso e chamou a doutora Beatriz. A doutora Beatriz, vem ver aqui tudo que eu fiz. Eu lembro até hoje a doutora Beatriz falou assim, Merula, você fez o que precisava em 20 anos, você fez em 2. Tá Arrasou. tudo aí. Arrasou. Arrasou. Não, arrasou. Então, mas ela incorporou de uma tal forma, e ela como paciente, então ela, por exemplo, ela ia visitar os hemocentros, ela via poltrona rasgada, ela via falta de ar-condicionado, aquela situação. A mãezinha não podia ficar com a criança ali, não tinha um lugar para a mãe poder ficar. E ela reclamava com os médicos, falava, doutor, a Merula está aqui, falta esparadrapo, falta... Não, temos que ir atrás. Então, ela, não, eu vou conseguir para vocês, faz o requerimento que eu vou atrás. E ia para Brasília e falava com... Ela... Então, e você vê que interessante, né? Tudo isso para dizer que esse pedaço de vida a mais dela, ela aproveitou como quase ninguém. Não, Ela fez um troço e aí o que gigante. aconteceu? Ela começou a incorporar tanto isso que os médicos hematologistas, vendo isso, falaram, Merula, talassemia é pouquinho, você fez muito aí. E nós estamos com um problema seríssimo no tratamento de leucemia, Das de doenças do linfoma, sangue. doenças do sangue, que está tudo ligado com os hemocentros, você entendeu? Você Sim. faz transfusão, você faz aquela coisa toda. Aí, ela, em 2002, ela chama os pacientes para poder ajudar. A ideia da Merula era isso, ajudar para que fosse feita uma associação, para que representasse o paciente e tal. Bom, todo mundo foi na reunião, não é? Vários pacientes ou familiares de pacientes, né? E todos eles foram, né, Merula, a gente quer montar associação e tudo mais, mas desde que você seja presidente da associação. E ela incorporou aquilo e fez um trabalho extraordinário, tá aí. E deu razão de viver Brale, para né? ela, né, também. E isso, ela vivia com tanta dedicação, Propósito. com tanta, olha, era assim, sabe a pessoa quando faz com brilho nos olhos? Então, ela, quantas vezes eu fui em pronto-socorro para ver o paciente, para falar com o médico, para conseguir uma internação, para conseguir... O pessoal ligava, o dia inteiro o telefone tocando, Merula, me ajuda, Merula está faltando, Merula está isso, está aquilo. Então, foi um trabalho assim que ela fez de muita doação. Eu fico imaginando quando ela partiu, como deve ter tido gente grata. Nossa, foi ela, assim. ela, no final, foi em função da Então, o talassemia. que aconteceu? A Merula, por ser a paciente mais velha, quando você faz a hemoglobina, né, que é incorreto, né? O nosso corpo, aquilo que não é o correto, ele segrega, né? E começaram a formar umas massas em volta do pulmão. Geralmente acontece assim em volta da vértebra, né? Então começa a ter dor na vértebra, mas aí com um tratamento com radiação, você dissolve isso, né? E o dela começou em volta dos pulmões formar essa massa. Então eles chamam de hematopoese extramedular, nome grande, né? Então, aí o que acontece? Isso foi crescendo, a gente tentou fazer uma radioterapia, vários tipos de tratamento, alguns medicamentos para tentar diminuir, mas tentar segurar um pouco. Então, o que acontece? Ela tinha os pulmões muito bons, mas o pulmão não tinha espaço para abrir, ela foi cada vez perdendo
a possibilidade de respirar. Então, ela começou a ter que usar oxigênio, aquela coisa toda, E você né? ao lado dela o tempo todo A gente sempre ajudando, né? ajudando, mas ela, Cuidando. Marisa, era impressionante. Você pode perguntar, a Merula começou porque veio a pandemia e as reuniões eram online, aquela coisa toda. Ela estava com dificuldade. Vinha a reunião, eu não sei onde essa mulher arrumava a Como que você não força. sabe, É assim, Denizar? não, eu estou falando assim, Fluido cósmico claro, universal, mas né? ela achava forças, né, para você ver. E trabalhava ali, reunião, falava, terminava ali a reunião, ela estava ali Voltava ao. mas Aham. ela fazia aquilo com amor, com carinho, então ela incorporou. E eu vejo assim, a Merula, ela teve, e ela dizia, Marisa, sempre ela falava para mim, a gente fala assim, mais um dia, ela fala, não, é um dia a menos que eu tenho. E ela queria fazer tudo para ontem, tudo era rápido, porque ela não sabia que o tempo dela era menor, não é? Então ela viveu com intensidade, sabe? Viveu procurando fazer o melhor e ela procurou sempre levar para os outros aquilo que ela pôde ter, não é? Então a Merula teve por possibilidade de viagens, ela adorava viajar com os médicos, tudo. Então, tudo que ela tinha era de ponta, não é? O hospital que ela tratou, tudo era e ela queria que todo paciente tivesse Prerrogativa, né? esse mesmo atendimento. eh, e, e ela falava muito para as mãezinhas, para os familiares, né, para as crianças, informando, dando a instrução, e formou cartilhas, E não é mesmo? você o tempo todo ao lado dela e Olha, eu vivendo a sua sempre, vida, sempre que eu claro. pude, o que eu pude fazer em ajudar, porque eu acho que isso está muito na Né? gente, né? A gente, a frase que o Kardec deixou para nós, e nós espíritas temos, é fora da caridade não há salvação, né? Não é que é fora do espírito, é fora da caridade. Aquilo que você puder compartilhar e fazer com o seu próximo, com o seu semelhante, é isso que nós temos que fazer. Não é? Nós estamos aqui, né, um pelo outro. Não é, Marisa? Olha, você veja o É. seguinte, nós estamos aqui num ambiente, você tem iluminação, você tem câmera, você tem tudo isso. Alguém fez isso daqui para nós. Alguém trouxe essa tecnologia para a gente usar. Então, nós somos o quê? Nós estamos usando aquilo que alguém fez e nós temos um compromisso nessa sociedade. Por isso que o homem vive em sociedade dentro da comunidade, não é? Então, eu acho que quando a Merula começou a fazer tudo isso, e, claro, ela, como eu te falei, incorporou muitas coisas, ela tinha que deixar de lado, não dá para você conseguir fazer tudo. É. E a gente tem que pegar e levantar, puxa, isso aqui é uma coisa que é mais importante, vai impactar mais. Então, poxa, vamos trabalhar em conjunto no sentido, não é? Quando começou a instituição, então era pequeno, pouca gente, então a gente tinha que Mas eu carregar a vejo caixa, que levar. você tem, de fato, uma tranquilidade muito grande, né? Porque imagino que uma companheira de vida inteira e você chega o momento de dizer adeus e a gente percebe que antes de acontecer você já estava se Ah, preparando para sim, isso, né? porque a gente sabe, não é? É claro, conversando com os médicos, ela também sabia. Então, mas sempre aquilo, a gente tenta um pouco mais, não, vamos lá e tal, não é? Até que chega o momento, não é, É. que se exaure as energias, né? Ela já estava com um sofrimento bem maior, E é é claro que muito e difícil. dói, E claro que dói, 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 né? Assim para você dói, é claro. também ter que a despedida e tudo, mas você enfrentou isso com uma Não, hombridade. exato, e a gente vai com oração, a gente também recebe muita ajuda, né, Marisa? A gente
eu creio, tenho absoluta certeza que a espiritualidade foi me envolvendo, então ela teve uma partida tranquila, do jeito que ela queria, então no hospital teve todo o atendimento, então não teve nada evasivo, não foi entubada, sabe essas coisas todas, não teve nada disso, então foi uma coisa muito tranquila e próprio do merecimento dela também. Aham. Então você vê a quantidade de pessoas, o dia inteiro, eu estava no hospital, o dia inteiro pessoas, né, perguntando como está a Merula, estamos orando, grupo de oração aqui, oração ali, todo mundo assim, mesmo, não só no Brasil, fora do Brasil, onde ela conhecia, o pessoal estava todo preocupado, Uhum. vibrando amor, e isso ela recebeu. E você também, né? Claro. Claro, claro. Então a gente. Como lidar com a ausência? Então a gente já está se Então, encaminhando para o final. Como é que é isso se- da então, ausência aí é que é o ponto, né? Você sabe física? isso, essa ausência física. A viuvez, eu acho, quando a gente fala no sexo frágil, a mulher é muito mais forte, mais independente do que o homem. Meu ponto de vista. E você, como psicóloga, deve ver isso melhor. E a gente vê, né? Eu acho que a mulher, ela tem vou assim, uma capacidade de fazer as coisas e coordenar as coisas, mesmo na família, maior do que o homem. Então você pode ver, quem está assistindo sabe, a mulher leva o marido para no médico, manda fazer exame, ela se cuida e o homem não. Né? Você fala, por exemplo, quando a gente vê câncer de próstata, puto, o homem quando chega no médico já está lá no estágio, lá, a mulher não, ela tem já uns cuidados, ela é mais corajosa nisso do que o homem. Aham. Então, o que eu estou dizendo isso é que nós somos mais dependentes do que a mulher, você entendeu? Então, claro que eu tenho uma falta, né? Por exemplo, você quer reclamar, você quer falar, é diferente você ter a companheira que você possa, né, trocar ideia, puxa, hoje, essas coisas é um vazio, né, que você tem e que você tem que ir preenchendo com outras coisas que eu tento fazer, não é mesmo? Por exemplo, é diferente você ter um problema com o filho, em casa, na família. Poxa, você chega com a sua companheira que está lá sempre junto. Pô, Merula, e aí? O que você acha? Ajuda na Troca uma decisão. ideia, troca uma. Então, falta isso, não é? E aí a gente vai tendo que. Como é que se diz? É uma situação diferente. Que você vê, nós passamos 30 anos casados. Mais de 30 anos, íamos fazer 31, né? De casado, mais tempo de namoro, então você tem uma afinidade muito, né, de olhar, por exemplo, quantas vezes eu não ligava, ela falava, puxa, eu ia pegar o telefone para falar com você. Eu passava na farmácia, pegava o remédio, passava no supermercado, padaria, sabe essas coisas assim, banais que você pega? Nossa, eu pensei nisso para você trazer e você trouxe. Eu Mandou falei, a... você pensou? Então, porque existia essa sintonia. Isso quebra, né? Você tem essa ligação, é uma ligação energética, vibratória. E essa falta faz. E aí você precisa administrar isso, né? Porque, de uma certa forma, não adianta você ficar com revolta, não. Ele tem que ir, não é, através, como a gente sabe, da oração, meditação, pensamentos, e a gente é ajudado, como você falou, no momento em que você está lá junto, que a pessoa está sofrendo, porque a gente fala, né, no acompanhamento, tadinha, imagina a pessoa afogada.
você pega um resfriado, o seu nariz, você vai deitar, Nossa, uma é angústia. horrível, é uma Aham. angústia, você fica sufocado. Então a gente via ela passar por tudo isso, então a gente sofre junto também, porque a gente quer que as coisas sejam diferentes, mas vamos buscando forças. É um certo alívio até de parar o sofrer, né? Do Não, sofrimento. exato, exato. Saber que a pessoa está num lugar E a gente melhor. saber, sabe, Marisa, que eu conversava isso com a Merula, algumas vezes nós falamos isso, falei, Merula, nós temos trabalho aqui e trabalho lá, e trabalho do outro lado é mais ainda do que aqui, porque aqui os espíritos falam, né, que nós temos esse corpo, a gente tem que cansar, tem que se alimentar, precisa dormir, precisa ir lá, cada vez mais você tem, o dia Não perde não tempo com perde isso. esse tempo, não, não tem essas necessidades que nós temos aqui, né? Então, e ela muito ativa, com certeza absoluta, deve estar já com as suas atividades, né, para lá. Assim como você, né? Porque você também é bem ativo, toda hora Ah, viaja, sim, dá sim, palestra sim. e Não, o que eu posso fazer, participa. Marisa, é aquilo que você vê, você me convidou gentilmente para estar aqui, você, olha, a gente tem que estar presente para isso, para compartilhar, a ideia é essa, não é? A ideia é bonita, É, porque você veja, às vezes são nas mínimas coisas, não é, que a gente pode fazer algo para o semelhante. Então, aquilo que é o pouquinho que você possa fazer, né, que seja uma pessoa que você ajude, que poxa, você está nos assistindo, que mude, fala, poxa, eu vou fazer algo em benefício do meu é. próximo, não é bom isso? E mesmo as Né? reflexões, né? Agora os nossos Reflexões, estudos, né? né? Que Isso a gente é participa. gostoso, porque a gente É, vai, na realidade, o que eu falo sempre é o seguinte, a única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. é. Não é verdade? Inclusive porque somos herdeiros de nós mesmos. Herdeiro de nós mesmos. Então, esse é o processo. Então, esse processo de renovação, de nós nos conhecermos, é muito interessante, porque a gente vai começando a analisar, puxa, porque a gente é craque em achar o problema dos outros, achar É remédio para os verdade, outros. Isso a gente verdade. é bom em fazer. Mas o outro, ele só vai mudar os nossos filhos, irmão, só vai mudar se ele quiser mudar. E aí a gente olha para nós, não é? Fala, puxa, eu posso fazer alguma coisa. E como é complexo essa mudança. É, Porque nós temos assim uma inércia em continuar o mesmo movimento. é isso. Não é isso? A É gente isso. acaba fazendo, então você faz uma reflexão, você faz assim, bom, olha, agora eu vou procurar melhorar minha alimentação, vai, um exemplo. Eu vou diminuir tal coisa, tá? Você vê, pum, você está novamente buscando aquilo que você usava antes. É o que eu falo sempre, né? Começo do ano, chega final do ano, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. E aí Muitas passa o tempo, faz promessas. muitas promessas e efetivamente, porque é complicado essas É, mudanças. Então, gente, como eu falei para você, a importância da educação, de você conhecer, de você ter essa fé raciocinada que o Espiritismo traz para nós, é você falar, puxa vida, é mesmo, nós estamos aqui transitoriamente, um tá para ajudar o outro. A única certeza, Marisa, que nós temos é que nós vamos partir e a única coisa que nós vamos levar é a nossa consciência, né? E, quer coisa melhor do que a gente ter a nossa consciência em paz? Você pegar e falar, puxa vida, eu cumpri com o meu dever, eu fiz o melhor que eu podia. evitamos acumular novos débitos. Se você colocar a sua cabecinha no travesseiro e falar, puxa, É. eu procurei fazer o que era de melhor, porque errar todo mundo erra. E olha, só vai errar quem faz parte. O erro é É reconhecer, do falar, ser humano, puxa, inclusive, né? aquilo não foi legal que eu fiz, vou procurar amanhã não fazer mais isso, não, não agir dessa forma. Então a gente começar a fazer esse exercício, não é?
Eu acho que esse é o ponto, né? A Emerula torna-se um exemplo para nós nesse sentido, porque ela acaba reconhecendo nela, né, aquilo que ela pôde ajudar no próximo, não é? É isso. E que, como eu te falei, dentro do conhecimento, como o conhecimento nos liberta, né? E o conhecimento, eu falo, o conhecimento ele é tanto na parte intelectual quanto na parte do amor, na parte moral, não é? De você falar, puxa, eu tenho tanto, né? Eu estou recebendo tanto, eu preciso compartilhar. Compartilhar, São os sim. talentos que nós E recebemos. por falar em compartilhar, vou pedir a você para olhar para sua câmera e deixar uma mensagem para Ah, aquelas sim, pessoas que estão sofrendo aí de repente a perda de um ente querido ou uma claro, doença grave claro. na família. Então, como fazer para a gente poder trafegar com leveza a exemplo do que você conseguiu fazer, né? Eu Então, acho que isso é importante. Olha, o que eu digo para vocês de coração, vivenciando isso, como eu falei aqui, quando a gente tem um ente querido, não é, passando um tratamento difícil, que a gente tenha a resignação, que dê todo o apoio, todo o amor, todo o carinho, confiar, não é, que a gente não está sozinho, que a gente tem um paizão que é o nosso Pai Celestial que está nos ajudando, que está nos amparando e, e que vocês, num momento, não é, dessa transição, trabalhar isso como um até breve, não é? Aquela que nem nós nos despedimos naquela estação, não é? Ou no aeroporto, que você fala tchau ali, e você sabe que uma hora nós vamos partir, vamos estar juntos, não é? Saber que existe isso e que a vida ela não se restringe do berço ao túmulo, não, ela é muito maior que isso, não é? E que a gente tem essa eternidade e que nós vamos estar sempre em contato, como eu falei, através do sonho, através das vibrações. Quantas vezes a gente não sente, né, aquela presença amiga, meiga, né, que dá assim um bem-estar na gente, não é? Então, a gente, para ter isso, a gente precisa procurar o equilíbrio, não é? Quando as coisas estão, quando nós nos tornamos numa situação conturbada, e é que nem o lago, né? O lago, quando ele está tranquilo, límpido, ele reflete a imagem, não é? Agora, quando ele está todo em movimento, está todo crespo, tudo ondulado, até aquela mexida, aquele lodo que está embaixo, a água fica turva, então nós não temos o reflexo daquilo que vem do alto. Então a gente tem que procurar pacificar o nosso coração, ter a certeza de que nós estamos amparados, ter a certeza de que uma separação assim temporária e que as coisas vão se encaminhar e que vocês tenham, não é? E que a gente busque, né, através da meditação, da oração, não é? Íntima, e que nós recebemos, todos nós temos um anjo da guarda, um protetor que nos ampara, que nos ajuda, não é? Quem de nós já não passou situações complicadas, difíceis, depois a gente passa aquilo e fala, puxa, já passou, deu tudo certo, as coisas, não é? Então faz uma reflexão daquilo que já aconteceu e o que está acontecendo agora, né? E aí a gente vai ver como as coisas elas vão se encaminhar, não é? É essa mensagem que eu posso passar para cada um de vocês e eu acho que muito importante, qualquer tipo de religião, falei aqui, né, do espiritismo, que para mim, né, me preencheu, mas todas as religiões, elas são boas, são voltadas ao bem. Eu acho que essa parte da religiosidade ajuda muito também. é isso aí.
Quero agradecer demais a sua presença, Eu a que sua luz, a agradeço. sua, Eu né, que você tão agradeço. Eu articulado. gosto de conversar, Pois né? A é. gente vai falando e falamos algumas coisas, então tantas coisas, né, para se É. E aí, falar. quem quiser te E encontrar, vai lá no Grupo Espírita vamos, com Batuíra, nas certeza. Nós estamos Perdizes e lá. vai ver Nós suas, estamos lá a participação. sempre lá no Batuíra, É, estamos aí. E eu deixo um beijo no coração de todos vocês. Marisa, muito muito obrigado pelo seu obrigada. carinho também. Foi uma alegria. Vocês não podem imaginar o ambiente gostoso que se formou aqui, né? A gente está aqui irradiando muito amor para todos vocês. É isso aí. E esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Ela é muito importante, a gente se sente honrado. Então, lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.